Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem esse trecho com muita atenção. Diz assim a palavra: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e pedimos que dos altos céus, cumprindo o seu ministério profético no estado de exaltação, Cristo fale conosco nessa noite. Ele não está presente fisicamente nessa igreja, mas Ele está presente espiritualmente pelo seu Santo Espírito, e que esse Santo Espírito, que foi derramado no Pentecostes e continua a ser derramado no coração dos Teus eleitos, possa falar aos nossos corações. Para isso, ó Deus, tire de nós tudo aquilo que impede de ouvirmos a verdade. Os nossos ouvidos, por natureza, são moucos. Nós, às vezes, temos coceira nos ouvidos, como esses homens aqui. Então, tire isso de nós, para que escutemos a palavra para a salvação. A Tua lei é perfeita e restaura a alma. Que assim seja. A Tua lei, ó Deus, deve ser guardada no coração. Que assim seja. Que a Tua lei guarde os nossos passos e nos faça andar no caminho reto da perfeição. Que assim seja, para a honra e glória do Teu nome. Que acima de todas as coisas, essa pregação não venha trazer glória para mim, para a igreja ou para qualquer outro, mas somente para o Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, Teu Filho. E quando nós o glorificamos, Ele glorifica a Ti, ó Pai Celeste, que glorificou o Teu Filho e ainda o glorifica na igreja e ainda o fará na sua volta. Por fim, perdoe os nossos pecados. Homens pecadores, por natureza, são rebeldes. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos. E se há alguém aqui que ainda não é salvo e não conhece Jesus Cristo e a sua santa lei e não recebeu o chamado interno no seu coração, que isso possa acontecer nessa noite, para a salvação dele e para a glória e festa no céu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido irmão, imagine que você não tem uma vida muito regrada, seja dedicado à boa saúde, come muita besteira, dorme mal, não se exercita, ou seja, uma vida sedentária. É bem provável que sua saúde não seja boa, não é mesmo? Só por um milagre ela vai ser boa. Então você vai ao médico, você sabe que você não está bem, você sabe que você está sentindo dores, está sentindo certas coisas que já são típicas de uma vida desregrada. O que você gostaria de ouvir do médico? Você gostaria que você se assentasse e depois de uma anamnese, ou seja, daquelas perguntas típicas dos médicos para nós, ele dissesse assim: está tudo bem com você, pode ir embora. Só que na verdade você tem um câncer que está te matando por dentro. Você gostaria disso? Você não gostaria, não é mesmo? Assim também tem que ser na igreja. Ou seja, o que nós precisamos de ouvir? Aquilo que afaga um coração pecador? Aquilo que traz o homem glória e prestígio? Ou nós precisamos de ouvir a verdade? Cada vez mais a nossa geração tem se aprofundado
em não querer ouvir estudos, pregações, discipulados que falam de pecado, da ira de Deus em relação ao homem, da salvação somente pela fé em Jesus, da necessidade do arrependimento, da santificação. Infelizmente, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto de pessoas doentes que vão ao médico e querem ouvir dele: está tudo bem. Só que a palavra de Deus nos mostra que isso não é novo e que nós precisamos de combater isso com uma prática saudável da igreja, e a prática mais excelente e a que deveria ser a base da igreja, que é a pregação da palavra. Por isso, esse trecho aqui que nós lemos hoje, Paulo vai ensinar para Timóteo que a pregação da palavra e a pregação do Cristo da palavra é o que nós mais precisamos na igreja. Algumas pessoas acreditam que a igreja precisa de show, de mulheres bonitas dançando na frente, de boas bandinhas, de programações de interação entre as pessoas, de churrasco para homens, de tricô para as mulheres. A Bíblia é muito clara em dizer o que a igreja mais precisa: a pregação, e é o que a gente vai ver aqui hoje. Mas como que a gente vai chegar nessa ideia? Em primeiro lugar, você precisa saber que Paulo está preso lá em Roma, na sua segunda prisão romana, está para morrer, e ele deixou Timóteo na igreja de Éfeso, a qual ele fundou, e que estava passando por problemas. Quais problemas? Falsos mestres, pregando doutrinas que não são bíblicas, ensinando que pessoas não devem se casar, que pessoas não devem comer certos alimentos, ensinando que a gente pode viver a vida cristã para ser rico, que a fonte de lucro nosso está na igreja, ou seja, você tem que estar na igreja para crescer, para ficar rico e coisas do tipo. Parece muito com o que a gente vê hoje, né? Então esse era o problema. Então Paulo deixa Timóteo lá para enfrentar isso, e durante toda a carta ele vai ajudando Timóteo a fazer isso de peito aberto, porque Timóteo era um jovem pastor, mais novo do que eu já estou quase quarentão, ele tinha na casa dos seus 30 anos, e ele era um jovem pastor, e bater de frente com esse tipo de gente, com pessoas que não querem viver a palavra, é algo pesado. Por isso ele, em toda a carta, ele vai exortar Timóteo a continuar no ministério, a continuar pregando, a continuar insistindo. E no capítulo 3, ele termina o capítulo 3 ensinando uma coisa muito interessante para Timóteo, que Timóteo deveria permanecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus que ele aprendeu desde a infância o tornava apto para a salvação. E não só isso, aquela palavra inspirada por Deus era tudo que ele precisava, e aquela palavra tornaria não só ele, mas todo tipo de pessoa que é crente verdadeiro, que é eleito de Deus, alguém piedoso, alguém que era corrigido, repreendido e educado na justiça da palavra de Deus, e portanto apto para viver a palavra de Deus. Então, depois de ensinar isso, Paulo mostra então o que? Já que a base da vida cristã é a palavra, o que você precisa de ouvir na igreja? A pregação da palavra. Por isso o capítulo 4, 1 a 5 que nós lemos hoje. Então tudo que nós precisamos é a palavra. Então o que nós precisamos de fazer na igreja? Pregar a palavra. Por isso o verso 1 e 2, a gente pode resumi-lo dizendo assim: pregando em todo o tempo. Paulo começa falando assim: conjuro-te, ou seja, juro juntamente com você, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Então Paulo começa aqui a incentivar Timóteo a pregar a palavra, a entender a importância da pregação à palavra, com um argumento muito pesado. Nesse primeiro versículo, ele dá para a gente alguns argumentos que colocariam peso sobre Timóteo, sobre a necessidade dele pregar a palavra. A primeira coisa que ele faz é: eu juro diante de Deus. Só que não é ele jurar, é conjuro-te, ou seja, eu juro junto com você diante de Deus. E meus irmãos, esse é um argumento muito pesado. Eu sei que há muitas pessoas hoje que às vezes não conseguem ler a Bíblia direito e dizem que Jesus ensinou que a gente não deve jurar. Jesus nunca ensinou a gente a não jurar, porque o próprio Deus jurou pelo seu próprio nome que ele seria fiel à sua aliança e daria ao seu povo a salvação.
Jesus nos ensinou a não jurar de maneira hipócrita. Juramentos legais, eles são necessários, segundo as Escrituras. Tanto que Paulo faz isso aqui. E ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então, se jurar fosse pecado, o Espírito Santo acabou de pecar, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então veja, a primeira coisa que Paulo usa para Timóteo pregar é um juramento. E por que ele usa um juramento? Porque um juramento está baseado no terceiro mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo 20, que é: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Então, juramentos, nós tomamos o nome de Deus. Nós fazemos juramentos no casamento, fazemos juramentos quando vamos ser recebidos na igreja. Eu juro sustentar essa igreja com os meus bens, eu juro ser frequente na igreja, eu juro criar meus filhos na igreja, eu juro isso, juro aquilo. Então Paulo toma esse juramento porque está lastreado na realidade que ele está tomando o nome de Deus junto com Timóteo. E Timóteo sabia, por conhecer a lei de Deus, que tomar o nome de Deus em vão era algo muito grave. Então Paulo começa com o primeiro argumento dele: juramento. Eu juro junto com você, prega a palavra. A sua incumbência é difícil, a sua tarefa de pregar é difícil, mas eu juro junto com você. O segundo argumento que ele usa é o que? Perante Deus e Cristo Jesus. Ou seja, esse juramento que nós fazemos é diante de Deus. Nós estamos diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim para Timóteo: Timóteo, Deus está vendo todas as coisas. E meus irmãos, esta é uma realidade que deveria instilar temor nos nossos corações. Nós esquecemos disso. Deus está sempre vendo. É muito comum nas orações da igreja as pessoas dizerem assim, né? Agora nós entramos na presença de Deus. Não é errado orar assim. Quando você entra no culto e ora assim, entendendo que o culto nós temos a presença especial de Deus, não é errado. Mas é errado você não entender que você está sempre diante de Deus. No Salmo 139, que fala sobre os atributos de Deus, o salmista fala que se ele fosse para o mais profundo abismo, Deus estaria lá. Se ele subisse no mais alto dos céus, Deus estaria lá. Onde eu posso me ausentar do teu espírito? Não tem lugar. Então Timóteo está aqui sob os olhos de Deus. Deus está vendo todas as coisas. E isso é algo, meus irmãos, que deve motivar-nos a uma vida piedosa. Paulo está usando isso aqui para fortalecer a ordem que ele está dando, mostrando para Timóteo: Timóteo, você tem uma responsabilidade, porque você está sempre diante de Deus. Irmão, você tem responsabilidade de ser fiel, porque você está sempre diante de Deus. É interessante que certa vez um pastor foi tratar um problema de um dos membros da igreja que estava com um probleminha grave de pecado na área da pornografia. Depois das considerações do conselho com o jovem, o pastor se virou e falou assim: meu amigo, sabe qual é o seu problema? Aí o jovem olhou para o pastor e falou assim: qual, pastor? Você não tem noção de que você está sempre diante de Deus. Quando você entra no seu quarto escuro para fazer essa coisa tenebrosa, você se esquece que Deus está lá naquele quarto e Ele está vendo você. O seu problema é que você esqueceu. Deus está em todos os lugares. Então, Timóteo, você tem uma tarefa difícil de pregar? Deus está vendo isso. Deus está em todos os lugares. Isso é muito sério. O terceiro argumento que ele usa aqui é que o Senhor Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos. Cristo vai julgar vivos e mortos. Por que Paulo usou esse argumento do juízo de Deus? Porque Paulo sabe uma coisa: Jesus hoje está à destra de Deus e Ele reina soberano nos céus. Mas Paulo sabe que Jesus não vai ficar para sempre à destra de Deus, reinando soberano nos céus. Ele vai voltar.
Aquilo que muitas pessoas hoje consideram um mito cristão, né? A volta gloriosa de Jesus, e que virou até filme, né? De pessoas que acham que Jesus vai voltar escondido, levar pessoas para o céu, deixar a gente aqui, depois voltar de novo. Tanta bobagem se fala sobre isso, né? A Bíblia ensina que Jesus vai voltar uma única vez, e Ele vai voltar, meus irmãos, não como Ele veio antes, como um servo humilde para salvar pessoas, mas Ele vai voltar de maneira gloriosa como um rei, em que todas as pessoas vão se ajoelhar diante dele para confessar que Ele é o Senhor. Lá em Filipenses 2, Paulo diz o seguinte: pelo que também Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, olha o objetivo, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Paulo sabe que Jesus vai voltar, e Jesus não vai voltar, meus irmãos, para fazer palhaçada na nossa frente, para curar pessoas. Jesus vai voltar para julgar todas as pessoas. Em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo sabe uma coisa: todos nós, crentes, ímpios, todas as pessoas, um dia vamos estar diante de Jesus, vamos passar no tribunal de Jesus. Os que estiverem vivos serão julgados, os que estiverem mortos serão ressuscitados para serem julgados. Todos serão julgados. Só que tem uma coisa alarmante aqui. Paulo está usando isso em relação a um pastor. Então ele está mostrando que o juízo de Deus para aqueles que receberam mais dons e talentos é mais criterioso, ou seja, ele é maior. Nós somos julgados de acordo com o conhecimento que nós temos do Evangelho, e os nossos pecados são mais graves de acordo com o conhecimento que nós temos do Evangelho. Há uma mentira corrente na igreja, que na Bíblia não existe pecadinho ou pecadão. Nós acabamos de ler hoje no Salmo 19, que o salmista disse: me livra da soberba, então ficarei livre de grande pecado. Se existe grande, tem pequeno, isso é óbvio. Precisa ser um gênio para entender isso. Jesus disse para Betsaida, Corazim e Cafarnaum que o juízo para elas, por terem rejeitado o próprio Cristo, seria maior do que Tiro e Sidom, que nunca viram os milagres de Jesus. Ou seja, o juízo seria mais grave. Então Paulo está mostrando isso para Timóteo, falando o seguinte: amigo, você tem que pregar a palavra. Por quê? O juízo para você vai ser mais grave, você vai receber maior juízo. E como que Cristo vai julgar? Ele diz aqui: pela manifestação dele e do seu reino. Ou seja, a própria aparição de Cristo para consumar o reino vai ser o juízo de Cristo, ou seja, a glória de Cristo, infundindo temor, terror e separando para si os seus eleitos, punindo os pecadores que viveram sem arrependimento. Vai ser algo terrível. Então, Timóteo, Jesus vai vir, Jesus vai manifestar o seu poder, a sua glória, como a gente viu aqui hoje em Isaías 6, quando Isaías viu Jesus glorificado, e Jesus não estava vindo ainda para juízo, ele ficou aterrorizado diante de Jesus, porque Jesus é santo, santo e santo. Diante disso, o que você tem que fazer? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que eu quero que você faça nessa igreja? Que você resolva o problema dos falsos mestres com pirueta? Que você pregue de maneira engraçada igual os pregadores modernos? Não. Que você conte piadas? Não. Que você invente um programa para crescer igrejas? Não. O que você deve fazer? Pregue a palavra de Deus. E é interessante que ele fala literalmente: prega a palavra. A ideia aqui de pregar é de um arauto. O verbo que Paulo usa é daquelas pessoas que são autorizadas para representar um rei e falar publicamente de um rei. Então o que ele tem que fazer? Pregar, anunciar.
como um arauto. Por isso, a pregação é a pregação de Cristo. Muito se tem pregado hoje na igreja, mas o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 2, disse àquele povo que tanto que queria ouvir sabedoria, ele falou o seguinte: olha, eu não decidi nada saber entre vós, ou seja, pregar, a não ser Cristo e Cristo crucificado. A mensagem que a gente tem que pregar como arauto é a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, ressurreto, que está à destra de Deus e vai voltar, ou seja, o evangelho da salvação. E esse evangelho está onde? Na palavra. Por isso, como um arauto de Jesus, anunciando Jesus, exponha a palavra, não é outra coisa, é a palavra. Por isso o pregador, ele não tem direito de falar de si, o pregador não tem direito de falar das suas ideias, o pregador não tem direito de trazer a filosofia do mundo para o púlpito. O pregador tem que pregar a palavra. A verdadeira pregação sai da palavra. Pregadores não podem falar mais nada a não ser o que a Escritura diz, e essa é a verdadeira pregação que traz salvação. Lá em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé vem pela pregação. A fé não vem por distribuir folheto, a fé não vem por fazer cantata, a fé não vem por distribuir Bíblia, a fé vem pela pregação. É a Bíblia que está falando isso, e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação da palavra. Como? Insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, mostrando urgência, gravidade. É interessante como os pregadores de hoje não têm falado mais para os seus membros sobre o risco do inferno, sobre a fugacidade da vida. Nós saímos da igreja sem ouvir que nossa vida está por um fio, e que se nós não arrependermos agora, não crermos em Cristo agora, não deixarmos o pecado agora, nós podemos ir para o inferno. A gente não tem ouvido isso, mas Paulo está mostrando aqui para Timóteo: a pregação, ela tem que ser assim, urgente, ela tem que ser uma pregação insistente, muito séria. Por quê? Porque nós somos assim, como uma névoa que se desfaz. Como o próprio Isaías diz: toda a carne é como a erva, e a palavra de Deus permanece eternamente. Por isso, querido irmão, a pregação ela tem que ser assim, insistente. Falar: você pode morrer hoje, você pode ir para o inferno hoje, é hoje que você tem que receber o Senhor como Salvador, ser alcançado por Jesus Cristo. E ela tem que ser assim, insistente. Por quê? Porque infelizmente, muitas vezes nós vamos pregar a palavra e as pessoas não vão ouvir essa palavra, as pessoas vão rejeitar essa palavra. Mas verdadeiros pregadores como Paulo e Timóteo, eles têm que dizer a verdade. A tarefa mais importante de um pastor é pregar, é falar a verdade, é ser um atalaia, como Deus mostrou a Ezequiel, e falar para o povo do risco que está sobre eles, se eles não se arrependerem. E o sangue de vocês está sobre nós. Prega a palavra, exorta. Exortar tem a ver com mostrar aos ouvintes os seus erros, os seus pecados, mostrar ao seu povo naquilo que eles se desviam da lei de Deus, mostrar para as pessoas o padrão e como elas se desviam do padrão. Então a pregação ela tem que mostrar a lei de Deus, mostrar os nossos pecados frente a essa lei de Deus. Repreende, ou seja, não fica passando a mão na cabeça das pessoas, fala a verdade com elas. É interessante que, você já percebeu que na minha introdução eu falei que a gente prefere ouvir a mentira, né? Tá tudo bem? E isso é muito comum. E é interessante que a Bíblia diz, né, que leais são as feridas dos que amam, e enganosos os beijos dos que odeiam. Quem fala mentira para você, o pregador que não prega a verdade para você, ele te odeia, ele não te ama. Jesus nunca mentiu para o seu povo, mentiu para alguém para trazê-los para perto de si.
Não, Jesus sempre pregou a verdade e nunca passou a mão na cabeça nem dos apóstolos, mostrando que eles eram homens de pequena fé, que eles eram homens tardios em ouvir, taciturnos para as coisas de Deus. Pregadores não estão aqui para entreter bodes, pregadores estão aqui para mostrar às pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam deixar o pecado. Por isso ele complementa, corrige, tem que corrigir, incentivar. A palavra corrigir aqui é incentivar, através de uma imposição, de chegar intimamente na pessoa a deixar o pecado. Incentiva esse povo a sair do pecado, com longanimidade e doutrina. Então essa é a forma e o padrão da correção. Longanimidade significa um fôlego longo. Quem respira e consegue prender o fôlego longamente, sabe quando você pega o ar e segura bastante tempo? Tem gente que consegue ficar aí 7, 9 minutos sem respirar, né? Longanimidade é isso, segurar o fôlego. Por que a gente precisa disso? Porque geralmente mudanças verdadeiras são lentas. Mudanças muito rápidas na vida das pessoas geralmente não são mudanças de verdade do coração. Os puritanos, eles tinham esse princípio. Eles observavam lentamente a mudança das pessoas. Por quê? Você já percebeu lá na pregação de Jesus em Marcos 4 sobre os maus solos e o bom solo, que a palavra, quando cai nos maus solos, ela logo apresenta um fruto, mas esse fruto é fugaz, é rápido? Mudanças rápidas demais na vida cristã não são verdadeiras, porque mudar o coração leva tempo. O próprio Paulo, que a gente acha que Paulo de um dia para o outro virou pregador, ele ficou 14 anos em Tarso e depois foi treinado alguns anos ainda por Barnabé para se tornar o Paulo que a gente conhece. Ou seja, demorou um bom tempo para aquele Paulo, matador de cristãos, se tornar o Paulo pregador para novos cristãos. Mudanças são assim, são lentas, são difíceis. Por isso a gente não deve insistir em mudanças rápidas nas pessoas ou insistir em mudanças rápidas nas igrejas. Então a gente tem que ter um fôlego longo, longânimo. Mas qual é o padrão dessa mudança? A doutrina. Ou seja, a mudança verdadeira na igreja vem pela doutrina bíblica exposta, estampada na pregação, no ensino, no discipulado, em todas as áreas da igreja, a verdadeira doutrina. Por isso, meus irmãos, é uma perda de tempo esse tipo de prática de igreja. Vamos reunir para fazer um jantar. Pode fazer, não tem problema nenhum, mas você não ganha nada na piedade com isso, porque não tem doutrina ali. E o povo ainda chama isso de comunhão dos santos. Acho que nunca leu o Salmo 133, que a comunhão dos santos se dá no culto, debaixo do sacerdócio de Cristo, que prega a sua palavra, que derrama a sua bênção na igreja, e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Veja, doutrina é necessário na igreja. O que alguns dizem hoje, né? A letra mata, o Espírito vivifica, é uma má interpretação do que Paulo está dizendo, porque o que a Bíblia nos mostra é que a doutrina é basilar. Lá em Efésios, Paulo fala que a igreja, ela está edificada na pedra que é Cristo, mas que é a doutrina dos apóstolos e profetas. Doutrina. É a doutrina que vai mudar o rebanho, é a doutrina que vai transformar as pessoas, é a doutrina que vai fazer com que nós deixemos o pecado e sigamos a verdade da palavra. Então prega, seja paciente, mas prega a verdadeira doutrina. Verso 3 a 5, ele vai ensinar que Timóteo e os pastores têm que ser sóbrios no trabalho. Prega. Por quê? Haverá tempo, verso 3, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Timóteo tem que pregar, insistir, corrigir, repreender, exortar. Por quê? Porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina.
É interessante que quando a gente lê isso aqui, né, o verbo está no futuro e parece que Paulo está falando de algo no futuro, mas lembra, ele está falando de Timóteo nos seus dias, que está dentro da igreja de Éfeso, sofrendo com a falsa doutrina, sofrendo com os falsos mestres. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: você e eu, Timóteo, nós já estamos vivendo esses últimos dias em que as pessoas não suportam a sã doutrina. E é interessante, irmãos, que quando a gente escava a Bíblia, faz um trabalho de escavar a Bíblia, a gente percebe que desde o Éden isso começou. No Éden, Satanás tentou Eva pregando uma falsa mensagem. Não, você não vai morrer se pecar. O problema é que Deus não quer que você seja como Ele. Então coma desse fruto e seja feliz. Tome o caminho mais rápido, desobedeça a Deus. Então o pecado começou com a falsa pregação, com a falsa doutrina. E desde aquele evento fatídico até os nossos dias, o homem natural, ou seja, o homem que ainda não nasceu de novo, ele tem um problema: ele suporta a verdade, ou ele não suporta a verdade, no sentido de que ele não quer ouvir a verdade, ele foge da sã doutrina, porque para ele a sã doutrina, a verdade, é uma loucura, é algo que vai contra a sua natureza. Por isso Paulo escreve aos irmãos lá em Corinto, dizendo assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E veja, talvez você pense assim: ok, pastor, isso se dá dentro dos ímpios, mas no povo de Deus isso não acontece. Não. Isaías 6 diz assim: então disse Deus a Isaías: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha os olhos para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se converta e seja salvo. E ele diz: até quando? Quando ficar tudo assolado. Ou seja, o que Deus ensinou para Isaías é que o próprio povo dele, havia pessoas que não eram crentes de verdade, que essas pessoas não ouviriam a pregação da palavra. Quem ouviria? A santa semente, os eleitos, o toco, os poucos que eram crentes dentro da igreja nos dias de Isaías. Então, em todos os tempos, e agora, especialmente nos últimos dias, as pessoas não suportam a sã doutrina. Chegou na igreja, começa a ouvir a doutrina, né? Como o povo não sabe falar, os Westminster da vida, né? É os catecismos de Heidelberg, né? De Westminster, e por aí vai. A doutrina reformada, o povo fica louco, não suporta a sã doutrina. Por quê? Porque é ofensivo. Porque Deus fala para a gente que nós somos pecadores, que nós somos salvos somente em Cristo, que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação, que Deus fala para a gente que a vida cristã é morrer para a gente e viver para Jesus, porque Deus fala para a gente que a gente tem que ser santo e tem que ser como Ele, e que a gente tem que deixar o padrão de mundo para as coisas e viver do jeito dele na palavra. As pessoas não gostam de ouvir isso. Isso é a sã doutrina. Então, por não gostar de ouvir isso, qual é a atitude das pessoas? Diz ele aí: cercação de falsos mestres. Os pregadores fiéis, eles têm que suportar uma realidade terrível. As pessoas não querem ouvir a verdade, e então o que elas fazem? Procuram falsas igrejas e falsos mestres. Eu fico muito chateado quando algumas pessoas dizem: olha, igreja evangélica é tudo igual. Não, tem igreja evangélica que é sinagoga de Satanás, porque não prega a verdade, não prega essa doutrina, não prega o evangelho. Não deveria ser chamada de evangélica, deveria ser chamada de sinagoga do diabo, como Jesus fala lá em Apocalipse. Não é tudo igual, não tem a doutrina bíblica, não tem o verdadeiro evangelho. Mas então por que as pessoas vão para lá e falam que é tudo igual? Simples, porque elas querem ouvir o que agrada a elas. Você vai nas igrejas e você vai ouvir: você tem valor. Deus não se importa com o seu exterior,
Então pode vestir do jeito que você quiser. Esse negócio de ser radical com o pecado, que é isso? Deus tolera os seus pecados. Ou você quer ser próspero, Deus vai te fazer próspero. Ou quantas vezes você não ouviu? Você não precisa de sofrer, você é filho do rei. Ou mulher, Paulo é machista, a Bíblia é machista, você não precisa ser submissa ao seu marido. Ou esposo, sua mulher impede sua felicidade, você não precisa de morrer por ela. São essas mensagens que agradam as pessoas e que os falsos mestres pregam e que atraem multidões. Venha, você vai ser curado. Jesus não prometeu ninguém na Bíblia que ele vai curar a pessoa. Mas é isso que agrada as pessoas. Elas se cercam desse tipo de falsos mestres e elas ficam satisfeitas em ouvir isso. Por quê? Porque a realidade é, elas não querem agradar a Deus, elas querem ser agradadas. Elas não entenderam que a vida é para Deus e não para elas. Então elas veem a igreja como uma opção de fim de semana. O que nós vamos fazer hoje? Churrasco. E semana que vem? Nós vamos para o shopping. E na outra? Nós vamos para o clube. Então igreja para ela é aquilo que lhe agrada. E ela tem que ir na igreja para se sentir bem. A igreja é o lugar da presença especial de Deus? Então você não tem que se sentir bem na igreja, não. Se você sabe que Deus está aqui, você tem que se sentir como um pecador miserável. Foi assim que Isaías se sentiu diante de Jesus. Percebeu o erro? Mas o que tem dentro dessas pessoas? Paulo diz, eles vão cercar de falsos mestres segundo as suas cobiças. Ou seja, o que motiva essa pessoa a se cercar de falsos mestres? O que decide a vida dela? O que impulsiona? O que governa a cobiça dela? Suas cobiças, seus pecados do coração. Meu irmão, eu quero que você aprenda uma coisa nessa noite. Talvez você nunca aprendeu isso. Talvez você olhe para a nossa igreja e fale assim, essa igreja não é idólatra, não tem ídolos aqui. Mas eu posso dizer que cada um de vocês e eu aqui, nós somos idólatras. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pastor, onde está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 14, por favor. Ezequiel 14. Verso 3 e 4. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, dentro da casa de Israel, é dentro dos crentes, é dentro da igreja, e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier ao profeta, eu Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Sabe por que Deus permitia falsos profetas em Israel? Porque aquele povo tinha uma multidão de ídolos no coração, e Deus ia enganar aquele povo na boca dos falsos profetas, para a condenação deles, porque eles eram idólatras no coração. Então essas pessoas que vão de igreja em igreja, procurando falsos mestres, falsas mensagens, essas pessoas não são verdadeiros crentes. Eles estão sendo enganados pelos seus ídolos, pela sua cobiça do coração. É por isso que uma pessoa que quer ser rica, essa é a cobiça, essa é a idolatria dele. Ele vai para uma igreja que fala o quê? Venha, dá 100 e Deus vai te dar 1 milhão. Uma pessoa que é frustrada e que não consegue fazer nada direito na vida, vem que você é útil aqui. Meu amigo, se uma pessoa não é útil em nada na vida, ela não vai ser útil na igreja, não. É esse tipo de coisa que as pessoas têm cobiça no coração, e a cobiça faz elas nortearem as suas escolhas em relação ao que elas querem ouvir, praticar, viver e chamar de evangelho. E Paulo descreve essa cobiça como coceira no ouvido. Você já sentiu coceira? Que, meu amigo,
Se você não relar alguma coisa para parar, você não está satisfeito? Paulo está usando aqui do humor para isso, ó. As pessoas que têm essa cobiça, elas têm uma coceira, e elas vão se sentir felizes, plenas, satisfeitas em ouvir a verdade? Não. O que vai afagar a coceira delas? A mentira, a cobiça sendo o que? Incentivada. Então veja, quem que está falhando? O pregador verdadeiro? Paulo está ensinando isso para Timóteo? Não. O ouvinte que não ouviu o que Jesus disse: vede prudentemente como ouvis. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a nossa cobiça norteando o nosso coração em relação àquilo que a gente ouve, a igreja em que a gente está, aquilo que a gente quer para a gente. E mais, ele aprofunda: se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então essas pessoas que sentem coceiras, que são governadas pelas suas cobiças, pelos ídolos dentro do seu coração, elas vão recusar ouvir a verdade. Elas vão ser como aquelas pessoas do meu exemplo, que vão ao médico e querem ouvir que está tudo bem, mesmo quando está tudo errado. Então a verdade não é procurada, a verdade não é ouvida, a verdade é rejeitada. É interessante que o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, ele diz que o povo de Deus, quando ouviu Jesus, em vez de se aproximar de Jesus para ser salvo, eles amaram mais as trevas do que a luz da verdade. Ou seja, pessoas que têm essa cobiça no coração, elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que é corrente em relação ao pecado delas. Então, elas vão querer ouvir mestres que vão falar para elas: você está certa no pecado. Quantas igrejas hoje que tem pastoras? Pastor, não tem problema ter pastora na igreja, não? Aqui não tem. Você não está lendo Bíblia, não? Deixa eu ler um versículo para você e você vai ver. Olha. 1 Timóteo 2,12: não permito que a mulher ensine. A mulher não pode ensinar na igreja, nem exercer autoridade de homem, ou seja, nem ter autoridade oficial na igreja. Esteja, porém, em silêncio. O que está dizendo aqui? Você não está dizendo que a mulher não pode ser pastora na igreja? Eu não sei o que está dizendo, não. Não tem outra interpretação. Mas quantas igrejas tem lá as pastorinhas, Nossa, ela é uma bênção. Que bênção! Ela está contra a palavra de Deus. Que bênção que é essa? E quantas pessoas estão lá debaixo daquele ministério amaldiçoado e estão achando que estão no lugar certo? E veja, então as pessoas não querem ouvir a verdade e elas se entregam às fábulas. Essas fábulas aqui que Paulo fala são as falsas doutrinas. Como a gente vê em certas igrejas, você precisa ter o dom de línguas para ser salvo. Olha, Paulo disse, quando ele tratou do dom de línguas em 1 Coríntios 14, ele disse que nem todos tinham os dons de línguas. Então tinha gente daquela igreja lá que ele está falando que não era salvo, Percebe? São essas fábulas, essas falsas doutrinas que vão arrebanhando as pessoas, que vão ofuscando a verdade diante das pessoas. Mas por quê? É porque elas não têm inteligência intelectual? Não, é porque elas não têm inteligência espiritual, no sentido de que elas não querem a verdade, porque elas são governadas pela cobiça delas. Por isso, meus irmãos, quando a gente vê pessoas que estão nessas igrejas, dando dinheiro para pastores desonestos, a gente pode ter dó daquelas pessoas, mas a gente olha e fala assim: puxa vida, essa pessoa não é que ela está sendo enganada, ela se engana, ela quer isso, porque ela só está ali porque ela vai dar 100 para receber 1000. É isso. E essas pessoas, Paulo está dizendo, tem nos nossos dias, Timóteo. E meus irmãos, tem aos borbotões nos nossos dias. É só você andar numa cidade pequena igual a nossa aqui, você vai ver um monte de portinha lá dentro, com gente que não sabe nem ler, como pastor pregando bobagem, pregando coisas para afagar homens. Por isso, o que a gente tem que fazer? Ouvir a palavra, porque isso vai piorar. Está ruim? Fique tranquilo, vai piorar. Nós estamos vivendo nesses dias. Agora, o que Timóteo tem que fazer?
Verso 5: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Segunda coisa. Terceira coisa, faz o trabalho de um evangelista. Quarto, cumpre cabalmente o teu ministério. Então veja que o tu, porém, é interessante que toda carta, segunda carta, ela está norteada, dividida nessas expressões. Tu, porém. As pessoas são assim, você não pode ser assim. Tu, porém. É como se fossem letras garrafais nessa carta. Tu, porém, não seja assim. O que Timóteo tem que fazer? Ser sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio aqui tem a ver com embriaguez, ou seja, você não pode ser um bêbado. Mas o que tem a ver? Não pode ser um bêbado com o que ele está falando. Simples. A ideia de Paulo é: as pessoas que têm cobiça no coração, se cercam de falsos mestres, não querem ouvir a verdade, o que elas são? Bêbadas. Bêbado acerta o caminho? Bêbado anda direito? Só se for para o próximo boteco, né? Caminhada alcoológica. Já ouviu falar disso? Então, não seja bêbado. Você não pode ser sim um insensato, um desequilibrado nas coisas espirituais como essas pessoas. Seja sensato e equilibrado nas coisas de Deus. Pense direito, seja racional. É muito comum na igreja hoje as pessoas basearem a sua fé na experiência, aquilo que eu sinto. Eu vim nessa igreja, eu senti um arrepio, aqui que eu tenho que ficar. Aonde que está na Bíblia isso, irmão? Aonde está isso na Bíblia? Me mostra o versículo, o capítulo que ensina isso. Você entende? As pessoas são desequilibradas. Você acha que uma pessoa que vai para um monte, ficar rodopiando, caindo, orando lá, igual um louco, ela está cheia do Espírito Santo? Ela está cheia do diabo. Deus não é Deus de confusão. Você não vê nenhuma pessoa na Bíblia fazendo isso. Os homens que eram cheios do Espírito, Paulo fala lá em 1 Coríntios 14 sobre o dom de línguas, que esse povo estava ficando louco. Ele fala: não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, que esses homens eles tinham que ter controle, que eles deveriam saber ser sensatos, se controlar. Então, essa ideia de que eu estou cheio do Espírito, descontrole, sendo louco, isso é antibíblico. É um som do riso. Deus deve ter muita hiena na igreja, né? Meu amigo, não seja bêbado. Você aí tem que ser sensato, focar na verdade, no ensino, não nas invenções, nas loucuras. Só que o povo vai fazer isso? Vai. Por isso ele diz: suporta as aflições. Ou seja, Timóteo, você vai pregar, você vai falar, só que as pessoas vão querer o erro. Então, todo mundo que se dedica ao verdadeiro ministério, à verdadeira igreja, vai sofrer. Com o quê? Com as pessoas que se desviam, com as pessoas que querem um erro, com as pessoas que não querem ouvir a verdade dentro da igreja. E é isso que faz um pastor gemer, um verdadeiro pastor gemer. O coração dele é terno como o de Cristo, e que olha para as pessoas no erro e fala: como pode ser assim? Por isso a Bíblia indica a gente ouvir os pastores fiéis, para que eles não façam o ministério assim, gemendo. Lá em Hebreus 13:17 diz assim: obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para vós outros. Ou seja, obedeçam o seu pastor, obedeçam o que ele fala, ele vai prestar contas da sua vida. Então obedeça para quê? Para que ele pastoreie e pregue com alegria, e ele não faça isso gemendo. Você sabe por que eu escolhi pregar esse sermão? Porque nas minhas férias, teve um dia, meu carro estava num lugar distante de mim. Eu estava alocado na casa da minha mãe, meu carro estava na casa da minha tia por falta de vaga, e eu fui andar uns 3 quilômetros, e lá BH é muito morro, né? E eu fui meditando e orando,
muito triste pela situação da nossa igreja e da igreja atual. Por quê? Nós estamos vivendo isso. As pessoas não querem ouvir a verdade. E a gente hoje tem pastoreado mais gemendo do que com alegria. Porque você fala hoje, irmão, é pecado você faltar no dia do Senhor. Domingo que vem a pessoa que ouviu isso não vem. Irmão, é pecado você deixar de dar o dízimo, a pessoa continua não dando dízimo. Irmão, é pecado você largar o seu filho com a empregada, com a babá, nas escolinhas e trabalhar igual um maluco e não cuidar do seu filho. Continua fazendo isso. Então a gente hoje prega e vive o ministério como? Gemendo. Porque nós vamos prestar conta da vida de vocês e vocês estão vivendo isso. Vocês estão assim. E é por isso que eu pensei, eu tenho que pregar esse sermão. Porque isso é bom para mim e para vocês ouvirem essas coisas. Então o que eu posso fazer já que eu não mudo o coração de vocês? O que Timóteo pode fazer já que a gente não muda o coração de vocês? Faz um trabalho do evangelista. Ou seja, continue evangelizando dentro da igreja. É interessante que a gente pense o seguinte: qual é o lugar que tem que ser mais evangelizado? Aí você pensa, onde o evangelho nunca chegou. Errado, é dentro da igreja. Porque a maioria das pessoas que sentam nesses bancos não conhecem quem é Jesus de verdade, o que precisa para viver a vida de verdade na palavra de Deus. Então a evangelização tem que começar não é lá fora, é dentro da igreja. Por isso ele fala, cumpre o papel do evangelista. Ou seja, Paulo está falando dentro da igreja, da pregação dentro da igreja. Então pregue o evangelho dentro da igreja. Você não pode mudar pessoas, elas vão se entregar ao erro, elas não vão aceitar a verdade. Então faça o quê? Pregue. Por quê? Porque a única chance de mudança é essa. Nós lemos aqui no Salmo 19, verso 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A única coisa que pode trazer mudança na minha vida, na sua vida, na igreja é a pregação, continuar pregando, Deus usar a pregação para mudar nossos corações. Por isso o que a gente tem que fazer? Pregar. E parar? Não. Cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, não desiste, vai até o fim. Pastores têm que ser perseverantes. Interessante que uma vez eu li um livro sobre pastores puritanos, e me perdoe a falha de memória, eu esqueci o nome do pastor aqui. Uma vez ele foi pastorear a igreja em Cambridge, e durante os primeiros anos do ministério dele, ele não pôde usar o salão de culto e o púlpito para pregar. Sabe por quê? Porque as pessoas na igreja fechavam as portas e se colocavam em volta de onde era o salão de culto e do púlpito, para ele não ir para dentro do templo para pregar. Então o que ele fazia? Ele pregava nos salões, nos corredores da igreja, até que Deus trouxe um avivamento na igreja, e ele ficou na igreja, e aquela igreja foi transformada. Mas o que a gente aprende com a história dele? Perseverança. Ele estava vivendo os últimos dias, as pessoas não queriam ouvir a verdade, elas queriam falsos mestres, a igreja estava em ruínas. O que ele fez? Cumpriu cabalmente o ministério, pregou e insistiu na pregação. Isso ilustra perfeitamente o que Paulo está falando para Timóteo. É como se ele dissesse assim: filho, vai até o fim, não desiste na obra da pregação. Pastor, só você que é pastor aqui, como é que eu vivo esse texto? Em primeiro lugar, esse Jesus do texto que eu disse é aquele que você tem que crer, e é aquele que você tem que saber que ele vai voltar para te julgar. Então, querido, saiba, os seus pecados não estão escondidos de Jesus. Não tente escamotear os seus pecados em relação a Cristo. Ele vê cada um dos seus pecados. E já que essa é a realidade, um dia ele vai voltar para te julgar,
e Ele vai separar as ovelhas dos bodes, dos cabritos, arrependa-se, creia nesse Cristo verdadeiro, que hoje está nos céus, vendo-nos, governando, e que vai voltar para julgar. Porque o dia que Ele voltar, e Ele não vai voltar 20 vezes, 2 vezes, 3 vezes, Ele vai voltar uma única vez. A palavra para a volta de Cristo no grego é parousia, indica algo definitivo, uma única vez. O dia que Ele voltar, se você não tiver o sangue dele te cobrindo, se você não tiver o arrependimento verdadeiro, a fé verdadeira e a santidade, você vai para o inferno. Então se arrependa. Porque quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Quando você vai morrer? Eu não sei. Pode ser daqui a instantes. Então se arrependa. Segundo lugar, todos nós então seremos escrutinados diante de Jesus. Mas nós pregadores e nós que temos uma igreja bíblica e de uma doutrina mais bíblica, nosso juízo vai ser mais severo. Sendo assim, então, tome isso como incentivo para, em vez de você fazer a obra de Deus relaxadamente, que Ele disse que é maldito quem o faz, viva uma vida cristã de domingo a domingo, de maneira santa, de maneira ordeira, de maneira bíblica, de maneira que cumpre o padrão das Escrituras. Não vai ser um crente Raimundo, igual o povo fala aí, e achar que você vai para o céu. Isso não existe. O crente que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe muro na fé cristã. Ou você é um crente e vive a palavra de Deus de verdade, ou você não é. Não tem meio termo. Então, querido irmão, se você ouviu essa verdade hoje, saiba disso. Você vai ser cobrado por aquilo que você ouviu hoje. Então você vai brincar diante de Jesus? Em terceiro lugar, ainda que você não seja um pastor, eu e você, todos nós, temos a obrigação de evangelizar, de tornar Cristo conhecido para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas do seu bairro. Pastor, eu morro de vergonha de falar. Peça ajuda a Jesus que Ele vai te ajudar. Mas não fique calado, porque a Bíblia dá uma ordem para nós evangelizarmos. O dever de evangelizar é de todos. O dever de pregar, de ser um arauto oficial é meu, mas o dever de evangelizar é de todos. Então todos nós temos que pedir que Deus nos ajude a aprender a Bíblia, a aprender o verdadeiro Evangelho, para sermos evangelizadores. E quando você for falar com pessoas, não fale de você. Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo com fulano. Fale de Jesus. O que vai mudar pessoas é a pregação verdadeira do Evangelho, a suficiência de Cristo. Não é aquilo que Jesus fez na minha vida que vai mudar o outro, é o que Jesus pode fazer na vida dele. É por isso que não tem testemunho na igreja, né? Essa bobagem. Ah, eu era assim, eu era assado. E daí? O problema é seu, o que você era. Quero saber. Paulo disse que só referir essas coisas é vergonha. Está lendo Bíblia direito, não? A igreja, a gente tem que falar de Jesus. Na evangelização a gente tem que falar de Jesus. Pastor, eu estou falando de Jesus e as pessoas não estão se rendendo. Não fique frustrado. Talvez ela vai se render amanhã, ou talvez ela nunca vai se render, e Deus te chamou para evangelizar aquela pessoa, para a condenação dela ser ainda mais grave. Salvar pessoas não é com você. O seu dever é falar de Jesus. Quarto lugar,
Então faça isso com fidelidade e nada mais. Paulo disse: ora, o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o meu dever e o seu dever ao lançar a semente não é germinar a semente, é sermos fiéis. Então, querido irmão, não mude a mensagem para ser agradável às pessoas, porque no momento que você mudar a mensagem para agradar pessoas, é o diabo que vai falar na sua boca. Fale a verdade, seja fiel, e isso com intenção. Seja intencional na sua fidelidade. E aí, ajude não só aqueles que são ímpios, mas aqueles que são crentes novos a aprender ainda mais sobre Jesus, sobre a palavra dele, sobre como se deve viver a vida cristã. E tenha muita paciência. Por isso, em quinto lugar, não desista. Não desista. A única deixa que a gente tem para desistir de uma pessoa em relação à pregação é quando Jesus diz: não deem as vossas pérolas aos porcos. É quando uma pessoa ela é tão debochada, tão crítica em relação ao evangelho, que a sua evangelização, em vez de honrar a Jesus, vai desonrar a Jesus. Você deve deixar de falar. Talvez Deus vai fazer algo nessa pessoa que um dia vai fazê-la ouvir você, mas enquanto isso não acontecer, não faça. Não jogue suas pérolas aos porcos. Então, pregue para aqueles que querem ouvir e não desista. Não deixe de orar por essas pessoas. Há muitos casos de pessoas que foram salvas depois que os pregadores morreram. Mas não desista. Cumpre cabalmente o trabalho que você tem para fazer. Sexta aplicação: quanto mais difíceis os tempos, mais surdas as pessoas são, e mais clara e persuasiva deve ser a nossa proclamação. Querido, não queira ouvir boas coisas, mas queira ouvir o que você precisa da palavra de Deus. Não procure mensagens melosas e agradáveis. Procure mensagens bíblicas e que são fiéis à verdade da palavra. Em muitos países as pessoas estão confusas porque pensam que Deus prometeu prosperidade, saúde e riquezas agora. E é isso que as pessoas querem ouvir. Então, elas ouvem pregadores que falam dessas coisas, mas não do verdadeiro evangelho. Nós, porém, nós precisamos de ouvir a verdade da palavra de Deus. O que você não gosta de ouvir na Bíblia? O que você não gosta de ouvir nas nossas pregações e estudos? Primeiro, não recuse a ouvir a verdade e peça a Deus para tirar essa coceira do seu ouvido. E sétima aplicação: se você tiver com coceira no ouvido, meu amigo, não se entrega à coceira. Eu quero propor uma situação engraçada para você. Imagine que você está num jantar muito chique e você está com uma coceira insuportável no nariz. Você vai enfiar o dedão inteiro no nariz para coçar o seu nariz na frente de todo mundo? Não. O que você vai fazer? Você vai resistir, né? Estou no meio desse povo chique, não posso dar esse vacilo, né? E às vezes sua esposa está ali do lado te cutucando, o esposo está ali cutucando, né? Resiste. Em relação a isso, faça o mesmo. Se você está com coceira no ouvido, não queira se coçar. Então, não vai procurar pregadores que vão te agradar, mas vá procurar pregadores que vão falar contra a sua coceira. E na sua evangelização pessoal, não queira agradar a homens. Nós somos chamados para agradar a Deus e não as pessoas. Uma vez um pastor amigo meu falou assim: vocês gostam de mim? Eu acho que não.
mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Eu não fui chamado aqui para agradar vocês, eu fui chamado para agradar a Deus. E deu na lata, né? Mas é verdade. É isso mesmo, a gente não foi chamado para agradar homem, a gente foi chamado para agradar a Deus. E como que a gente agrada a Deus? Sendo fiel, falando a verdade, suportando as aflições do Evangelho, não desistindo da evangelização. E aí tem uma coisa importante em relação a isso. Nós lemos aqui Paulo falando lá aos Coríntios, né? Que na volta de Jesus ele vai dar o mal que a gente fez no corpo, mas o bem que a gente fez no corpo. Nós que somos crentes, graças a Deus a gente não vai receber esse mal. Sabe por quê? Jesus levou esse mal na cruz, mas nós vamos receber o bem que a gente fez no corpo. Isso é chamado na Bíblia de galardão. É o elogio de Deus. É aquilo que todo crente tem que ouvir, querer ouvir. Vinde benditos de meu Pai, entre no reino. Você quer ouvir isso? Então trabalhe para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus. Mas esse vai ser o seu galardão. Que Deus os abençoe, irmãos, para que mesmo que vocês não sejam pastores, vocês queiram ter a fidelidade de ouvir e evangelizar, segundo essa palavra que nós vimos aqui hoje.